Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde iremos falar de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio vimos finalmente Dom Sancho I ser aclamado rei após a morte do seu pai, e desde cedo vimos logo que uma das prioridades deste novo rei de Portugal foi a coesão do seu território, fortalecendo as fronteiras tanto com os muçulmanos como também com o seu vizinho cristão. Falámos também um pouco sobre a sua relação com os seus nobres, senhores de territórios de entre o Minho e Douro, e terminámos com a promessa de falar um pouco sobre os seus filhos, tanto legítimos como ilegítimos. No episódio de hoje vamos ficar a conhecer todos os filhos de Dom Sancho I e Dona Dulce, e vamos descrever-vos aquilo que, para muitos, foi uma das maiores conquistas do reino português aos almohadas, mas sem antes terminar com o que viria a ser uma resposta em peso. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, e nas plataformas de podcast habituais. Passem também nas nossas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos novos episódios. Sigam-nos e deem um like. Vamos então continuar a nossa história. Como prometemos no episódio anterior, vamos começar este episódio a falar sobre os filhos de Dom Sancho I e Dona Dulce e a dificuldade de conseguir interpretar toda a informação que nos foi chegando através da documentação da altura. A seguinte informação poderá ser um pouco confusa, com bastantes nomes e datas, mas tentem seguir o nosso raciocínio. Como já falámos atrás, Dom Sancho I e Dona Dulce tiveram o seu primeiro filho varão apenas em abril de 1186, quase 12 anos depois de se terem casado. Este tempo foi uma eternidade que deve ter sido sentida fortemente por um rei, sempre preocupado em garantir que a obra do seu próprio pai teria continuidade pelos seus filhos. É verdade que as mulheres podiam herdar o trono na tradição hispânica, mas isto não era o desejável, uma vez que as obrigaria a casar com um príncipe estrangeiro que poderia ter ideias contrárias aos interesses do reino. Até aqui tudo bem. Mas a partir deste ano iriam suceder-se filhos varões demasiado rápidos, que até certo ponto não faz grande sentido para nós. Mas o que é que queremos dizer com isto? Ora então, se seguirmos os relatos da época à letra, temos de afirmar que Afonso, o primeiro filho varão de Dom Sancho I e Dona Dulce, nasceu em abril de 1186, e que de seguida, em abril de 1187, ou antes, visto que é nesta data que temos a primeira menção dele, nasce um tal de Henrique. A seguir a este Henrique, nasce Pedro, possivelmente antes de março de 1188. Ou seja, 3 nascimentos separados por um ano cada, que nos faz pensar que a pobre rainha passou a maior parte do seu tempo grávida. Mas até aqui, tudo bem. Mas o que vem complicar agora as coisas é um outro documento chamado Livro das Eras. Este faz referência à existência de um tal Fernando, que terá nascido no dia 24 de março de 1188, acompanhado do já mencionado Pedro, mas Henrique nem vê-lo. Ora, portanto, clarificando desde já que é biologicamente impossível a rainha ter dado à luz 3 filhos em 3 alturas diferentes no espaço de apenas 2 anos, entre abril de 1186 e março de 1188, ficamos com um problema para resolver, cuja única solução só pode passar por um dos 3 casos. Ou estamos a falar de um erro dos cronistas e escribas, ou Pedro e Fernando são gêmeos e Henrique poderá ter morrido antes de março de 1188, ou o jovem Henrique sofreu uma alteração de identidade como tinha acontecido ao seu pai e viu o seu nome ser mudado para Pedro quando ainda nem sequer tinha 2 anos. Qualquer uma destas possíveis explicações levantam outros problemas. Por exemplo, se realmente tiverem nascido gêmeos ao casal real, parece inacreditável que isso não fosse mencionado na documentação. Por outro lado, pode ter realmente havido uma mudança de nome de um dos infantes, mas isto também não aparece referido em qualquer lugar. Também se pode ter dado o facto de ter havido erro humano na documentação, mas isto deixa-nos com um problema ainda maior, que é perceber onde é que os cronistas erraram. Mas não nos vamos alongar muito mais sobre este assunto. Apenas mencionar que a historiadora Maria Violante Branco, autora da biografia de Dom Sancho I, parece inclinar-se mais para a ideia de Henrique, nascido no dia 23 de março de 1187, mudou de nome para Pedro, e que Fernando, o terceiro filho varão a nascer depois do futuro Afonso II e do agora Pedro, terá nascido no dia 24 de março de 1188. Mas para vos confundir mais um pouco, entre 1189 e 1190
nasceria o verdadeiro Henrique, cuja primeira referência vem só em julho de 1190, mas este acabou por falecer ainda em criança. E antes de terminarmos este assunto, vamos só falar do resto da descendência que resultou do casamento de Dom Sancho I e Dona Dulce. Depois da morte do último filho, que falámos até agora, o Henrique, Dona Dulce dá à luz mais um filho varão, que foi chamado de Raimundo. Este terá nascido antes de 1195, pois a primeira referência que se faz do mesmo data de abril desse ano. Depois disto, entre abril de 1195 e maio de 1196, nasce a infanta Mafalda. E para finalizar, entre 1196 e 1198, nasceram as infantas Branca e Berengária. Como não sabemos ao certo a data de nascimento destas últimas, e por também estas parecerem demasiado curtas em relação ao nascimento da infanta Mafalda, podemos subscrever a hipótese de Matoso, que diz que estas foram de facto gêmeas. E com isto terminam os nascimentos dentro do matrimónio real. Também terminava aqui a vida da rainha, que viria a falecer em Coimbra no dia 1 de setembro de 1198. Se faleceu devido às complicações do último parto, que poderá ter sido gêmeas, ou se do facto de estar demasiado debilitada por causa de tantos nascimentos seguidos, ou simplesmente devido à peste que se alastrava na região por estes dias, não podemos afirmar com toda a certeza. Mas a verdade pode beber um pouco de todas estas causas. No último episódio dissemos também que, embora o número de filhos de Dona Dulce tenha sido numeroso, não se compara com o número de filhos que Dom Sancho I teve fora do seu casamento. Que saibamos, foram 11. Destes 11 vamos mencionar alguns dos quais temos informação. 2 deles, nascidos antes de 1175, ou seja, antes do casamento com Dona Dulce, foram com Maria Aires de Fornelos, que no futuro se iria casar com Gil Vasques de Soverosa, filho daquele senhor Soverosa que falámos no episódio anterior. Estes 2 filhos eram Martim Sanches e Urraca Sanches. Outros 6 foram com a sua amante mais célebre, a Ribeirinha, embora não saibamos claramente as suas datas de nascimento, mas sabemos os seus nomes: Rodrigo Sanches, Gil Sanches, Nuno Sanches, Maior Sanches, Teresa Sanches e Constança Sanches. Sabemos que estas 2 últimas nasceram entre 1205 e 1210. E para terminarmos, mencionamos apenas mais um, chamado de Pedro Sanches Muniz, filho de Maria Muniz de Ribeira, que era filha de um conde leonês. E terminamos assim o nosso relatório sobre os descendentes do rei de Portugal, Dom Sancho I. E vamos agora nos situar no ano de 1188. Estamos em janeiro de 1188 e o grande rival de Dom Afonso Henriques e agora de Dom Sancho I, um dos mais sérios inimigos do recente reino português, Fernando II de Leão, morre em Benavente. Para aqueles menos atentos, Fernando II de Leão tinha sido casado com Dona Urraca Afonso, filha de Dom Afonso Henriques e irmã de Dom Sancho I, e estes tinham tido um filho chamado Afonso, e que em 1175 este casamento tinha sido anulado embora o filho tivesse sido legitimado pela Igreja. Mas agora, em 1188, Fernando II de Leão estava numa relação com Urraca Lopes de Haro, ao qual se tinham casado um ano antes, em 1187. Deste relacionamento resultaram 2 filhos, um com 5 anos, nascido em 1183, e outro nascido no ano presente. Aparentemente, ambos os filhos foram legitimados, o que colocava o jovem Afonso, filho de Fernando II de Leão e de Dona Urraca Afonso, com apenas 16 anos, numa situação perigosa. Mas porquê que era uma situação perigosa? Bem, basicamente a rainha Urraca Lopes de Haro, atual esposa de Fernando II de Leão, queria usar o facto de o casamento dos pais de Afonso ter sido anulado para o tentar retirar da corrida ao trono e colocar um dos seus filhos. Afonso ainda era um jovem e, antevendo o perigo, tinha planeado refugiar-se em Portugal, onde Dom Sancho I, o seu tio, tinha mostrado sinais de o apoiar. Mas na altura de cruzar a fronteira, recebeu notícia da morte do seu pai e, em vez de continuar para Portugal, decidiu voltar para o interior do reino e reclamar o seu direito de sucessão ao trono. Este processo foi complicado, uma vez que a rainha tinha irmãos e familiares colocados em posições poderosas da administração leonesa, nomeadamente como Mordomo Mor e Alferes Mor. E este ainda viu um agressivo Afonso VIII de Castela, que não perdeu uma oportunidade para se vingar de Fernando II de Leão e pagar na mesma moeda por causa daquilo que este tinha feito quando este próprio Afonso VIII de Castela era novo e se estava a tentar afirmar no trono de Castela.
Este vingou-se ao conquistar alguns castelos em Leão. Mas mesmo assim, o jovem Afonso, sucessor ao trono de Leão, tinha o apoio da maior parte da nobreza leonesa e do arcebispo de Santiago de Compostela, que terá sido o seu educador na infância. Este apoio fez com que este conseguisse assegurar o seu lugar no trono de Leão, não sem antes ter sido sujeito a algumas condições do seu primo, Afonso VIII de Castela. Uma das condições foi desde logo ser armado cavaleiro pelo primo castelhano. Isto era a suprema humilhação para qualquer rei hispânico, que deveria ser armado cavaleiro pelos seus pais, ou reis, ou, à falta deles, armar-se a si mesmo. Mas para além disto, este foi obrigado a aceitar casar com uma das filhas do seu primo castelhano, que neste momento ainda não tinha herdeiros masculinos. E para terminar, Afonso IX de Leão ficou com um estatuto semelhante à vassalagem face ao seu primo de Castela. Mas como seria de prever, Afonso IX de Leão não iria permanecer por muito tempo nesta posição humilhante, e fez logo em 1188 uma nova aliança com os Almóadas, renovando aquele pacto que tinha levado o seu pai a combater Dom Afonso Henriques em Badajoz em 1169. Mas no meio disto tudo, de acordo com algumas fontes leonesas, o nosso Dom Sancho I, tio do agora Afonso IX de Leão, também se teria aproveitado da situação, embora tivesse oferecido apoio ao pequeno Afonso no início, quando este ainda era príncipe. Este virou-se contra ele após a morte do seu pai e optou por atacar. Mas não temos qualquer notícia do lado português, seja da chancelaria, dos cronistas de Santa Cruz ou qualquer outra nota solta, que nos deixa na dúvida se isto realmente aconteceu. Seja como for, é possível que Dom Sancho I, depois de um ano de 1187 a lidar com o problema entre os seus nobres, tenha passado o ano de 1188 atento, quiçá a intervir na política interna leonesa. Não nos alongaremos mais sobre este assunto agora, mas voltaremos a ele mais tarde, pois a relação entre Castela e Leão iria conduzir a um evento que iria alterar completamente o mapa político da península e traria consequências sérias para Portugal em 1230. Seguimos agora para o ano de 1189, um ano rico em acontecimentos, começando pelo nascimento do infante Henrique Sanches, filho de Dom Sancho I, o tal Henrique verdadeiro que seguramente nasceu antes de abril de 1190. Por outro lado, e como falámos no primeiro episódio do interlúdio, o ano de 1189 marcou o lançamento de algumas expedições no contexto da Terceira Cruzada, nomeadamente aquelas que provinham dos domínios angevinos e flamengos, e que, em regra geral, optavam pelas rotas marítimas do Estreito de Gibraltar para rumarem à Terra Santa. Pelo menos 2 dessas expedições passaram por Portugal, e Dom Sancho I, sabendo disto e seguindo um pouco os passos do pai, tentou tirar o melhor partido destas expedições para o ajudar na conquista do Algarve. Conquista do Algarve? Perguntam vocês. Então porquê conquistar o Algarve se a fronteira portuguesa tinha recuado até ao Ribatejo e ao Alto Alentejo e apoiava-se apenas em cidades como Évora e Alcácer do Sal? O Algarve parecia demasiado distante e desapoiado para ser conquistado. Ainda para mais, estivemos durante 3 episódios a descrever o poder avassalador dos Almóadas. Isto só iria provocá-los ainda mais e provavelmente iria também originar uma resposta destes. De facto, é difícil projetar a nossa visão das coisas para o passado sem cair num dos pecados capitais de qualquer historiador ou estudante de história, que é o anacronismo, ou seja, projetar para uma época realidades e pensamentos do nosso tempo completamente estranhos a ela. E é totalmente impossível afirmar categoricamente que determinada personagem pensava isto ou aquilo, mas podemos fazer um exercício de aproximação. Dom Sancho I sabia que só conseguiria aliciar os tais cruzados que passaram por Portugal para o ajudarem, caso o prémio final valesse a pena. Foi assim com Dom Afonso Henriques na conquista de Lisboa em 1147. Aquela era a cidade muçulmana mais populosa e rica em todo o ocidente do Al-Ándalus. Era inconcebível que o rei português pudesse aliciar estes homens do norte, sedentos de riquezas e de sangue infiel, com a conquista de meia dúzia de aldeias na costa alentejana e ainda menos com uma campanha pelas planícies sem fins do interior, pois estes galgavam a costa portuguesa nos seus barcos e tinham como objetivo a Terra Santa. Não se iriam querer meter no interior do Alentejo. O alvo teria de ser rico, perto da costa, e tinha de valer a pena para significar interromperem a sua viagem até à Terra Santa por uns meses. E se virmos bem, a sul de Lisboa, só as cidades algarvias cumpriam estes requisitos. Mas então, e os Almóadas?
Não deveria Dom Sancho I estar preocupado com a possível resposta violenta destes? Bem, sim e não. Isto porque, continuando estes a ser uma força com um poderio enorme, estavam numa altura menos boa. Após a morte do califa Yusuf, depois do cerco de Santarém, onde viu Dom Sancho I, ainda príncipe, a defender a cidade, surgiram uns anos de confusão e rebeliões um pouco por todo o Império. Devemos recordar que este Império, nesta altura, estendia-se por todo o Maghreb, que era Marrocos, grande parte da Argélia e a Tunísia, e o sul da Península Ibérica. A Yusuf sucedeu um novo califa chamado Yaqub al-Mansur, e este passou muito tempo ocupado com estes problemas internos e, desta forma, incapaz de prosseguir com as ofensivas contra os reinos cristãos de Portugal, Leão, Castela e Aragão. Podemos afirmar que este foi com certeza mais um argumento a pesar na decisão de Dom Sancho I ao atacar o Algarve. As armadas dos cruzados deviam estar quase a passar por Portugal, e Dom Sancho I já devia estar devidamente avisado e preparado para esta eventualidade, pois nesta altura tinha acabado de redigir o seu testamento, e saberia com certeza das preparações que vários reinos e principados europeus faziam para participar na Terceira Cruzada. Dom Sancho I tinha a estratégia bem definida para aliciar estes homens. Participar na Reconquista era uma forma de fazer a cruzada, e Dom Sancho I abdicava de todo o espólio que viesse a ser tomado das cidades conquistadas, reservando-se apenas à posse das mesmas. O alvo eram as cidades algravias, que eram bastante ricas e que poderiam satisfazer o desejo de riqueza dos homens do Norte antes mesmo de estes chegarem à Terra Santa. Estamos então agora em maio de 1189, data em que a primeira armada dos cruzados chega a Lisboa, ao qual as fontes escrevem como escandinavos. Segundo relatos de um cruzado da Segunda Armada, que só chegaria 2 meses depois, esta primeira armada teve como alvo Alvor, que fica sensivelmente a 5 km em linha reta a oeste de Portimão. Aqui, se pusermos fé nos relatos, os cruzados desta armada e os portugueses destruíram completamente a cidade. Cidade esta que este relato afirma ter sido casa de umas 5.600 pessoas, todas elas alegadamente chacinadas. Depois deste saque à cidade de Alvor, esta primeira armada segue para a Palestina, escoltada por uma força naval portuguesa até à entrada do mar Mediterrâneo, e que, pelo caminho, aproveitou para saquear algumas povoações algarvias, voltando para Portugal com espólio e escravos sarracenos. Mas agora apenas um à parte. É que os relatos árabes também dão muita importância à tomada de Alvor, mas curiosamente quase não mencionam os massacres que o cruzado descreve nos seus relatos, e certamente não naquela escala. O que é estranho, porque normalmente o lado que é vítima tende a exagerar nos relatos de crueldade do agressor, e não o contrário. Já os relatos cristãos, incluindo o tal do cruzado, chegam mesmo a repreender esta violência, que, mesmo em contexto de guerra santa, era condenável aos seus olhos. Esta condenação também é estranha, visto que os relatos das cruzadas estão cheios de episódios sangrentos, que são louvados a ponto de se chegar a falar em cavalos a trotar pelas cidades com sangue pelos joelhos, ou mesmo em rios a correr vermelho durante dias. Obviamente isto são tudo exageros monumentais. Enquanto isto tudo decorria, a Segunda Armada de Cruzados chega ao Porto de Lisboa com 37 navios, 2 meses depois da primeira, em julho de 1189. Tinha por chefes o Landgrave Luís da Turíngia, para os alemães, e os condes de Braine e de Bar, para os flamengos. E, segundo as fontes, Dom Sancho I encontrava-se em Santarém nessa altura, e imediatamente tratou de viajar até Lisboa para acordar os termos de ajuda daqueles homens do Norte. Ao que parece, não houve grandes dificuldades nesta negociação, e quase de seguida marchou uma vanguarda do exército português comandada por alguém a quem as fontes cruzadas referem como o príncipe dos exércitos do rei, o que suscita algumas dúvidas aos historiadores. Seria este o alferes-mor do rei, Pedro Afonso, o número 2 da hierarquia militar e seu meio-irmão mais novo? Ou seria o mordomo-mor, Dom Mem Gonçalves de Sousa, que ficou como governador da cidade depois da conquista? Não podemos afirmar com certeza, mas é certo que teria sido um dos dois. E a missão desta vanguarda era estudar o terreno e perceber os pontos fracos e começar a bloquear os acessos à praça. No dia 16 de julho de 1189, a armada dos cruzados e a portuguesa partem para sul e chegam à foz do rio Arade, junto a Portimão, 4 dias depois, no dia 20. E logo nesse mesmo dia, segundo as fontes,
subiram o rio até junto de Silves e atacaram e tomaram facilmente os arrabaldes desta cidade, juntamente com a vanguarda que já lá se encontrava. Mas estes cruzados, sedentos de riqueza e de saque, não aproveitaram o momento de surpresa e a oportunidade de conquistar a cidade num ataque rápido, o que permitiu os defensores organizarem e montarem as suas defesas eficazmente. Silves era uma cidade demasiado grande e bem defendida para ser tomada por assaltos de infantaria, mas os cruzados foram tentando a sua sorte, sabendo que a única esperança era construir armas de cerco, ou esperar que chegasse o grosso do exército português que as tinha. Este chega já em agosto, comandado pelo rei Dom Sancho I, juntando-se assim a este exército estrangeiro e à sua própria vanguarda. Com estes exércitos a trabalhar em conjunto, os atacantes conseguiram tomar aquilo que as forças chamam de couraça, que é o armazenamento da água da cidade, passado poucos dias depois da chegada de Dom Sancho I e o seu exército. Passara algum tempo e o cerco já ia na quarta semana, em pleno agosto. Os defensores, sem acesso à água, estavam condenados, mas só se os atacantes continuassem o cerco. E dizemos isto pois parece ter havido alguma hesitação por parte do rei. Os relatos dos cruzados falam que Dom Sancho I perdeu por várias vezes o ímpeto e a esperança. Já as fontes portuguesas culpam os nobres portugueses que acompanhavam o rei, tendo a situação obrigado o rei a negociar em duas frentes, com os seus próprios comandantes e também com os cruzados, visto que alguns grupos pensavam em abandonar o cerco e retomar o caminho para a Terra Santa. Foram acordados então 4 dias para tentar forçar a rendição da cidade, e foi mesmo durante este período, no dia 1 de setembro, que Silves iniciou conversações de rendição. Dom Sancho I pretendia celebrar um acordo magnânimo, como aliás era habitual nesta península ibérica onde cristãos e muçulmanos tinham aprendido a conviver, mesmo que por vezes em conflito. Mas este estava preso à promessa que tinha feito aos cruzados e deixar todo o espólio para estes. Então, Dom Sancho I tentou oferecer 20.000 morabitinos aos cruzados para que desistissem do saque. Estes 20.000 morabitinos era desde já uma fortuna, e juntamente com outros indícios no seu testamento, e de ter abdicado do espólio da conquista, mostra que a situação financeira de Portugal era invejável à época. Mas os cruzados não aceitaram, e como tinham um acordo com estes, Dom Sancho I não pôde deixar sair os mouros da cidade com os seus bens móveis, apenas com a roupa que traziam no corpo. No final, ficou acordado que a cidade seria entregue aos cruzados durante 3 dias para que estes a saqueassem. Mas o que estes fizeram foi fecharem-se lá dentro, prendendo os mouros que ainda estavam dentro de muros, e dedicaram-se aos mais desonrosos atos. Até que, por fim, Dom Sancho I foi forçado a usar as suas forças e destruir alguns contingentes dos cruzados, apreender parte do seu saque e ainda forçá-los a abandonar a cidade. Depois de tudo isto, estávamos a 6 de setembro, quando finalmente Sancho pôde tomar Silves sua. Todo este invento fez com que futuros projetos de conquista não se realizassem. Os cruzados já não confiavam no rei português e, segundo alguns relatos, temiam a sua ira, que ficou bem demonstrada. Ter um rei cristão a matar soldados da cruz para proteger uma cidade de infiéis e, ainda por cima, a oferecer do seu próprio ouro para impedir saques e maus tratos, era algo que estes europeus do norte não compreendiam. No dia 20, lá partiram eles para a Terra Santa, deixando atrás de si uma cidade que pode muito bem ter sido casa para quase 20.000 pessoas, mas que agora era parcialmente uma ruína. Com esta vitória, Dom Sancho adicionou aos seus títulos os de Rei de Silves e do Algarve, uma vez que caíram outros castelos que dependiam de Silves e, de forma grosseira, grande parte do Barlavento algarvio estava na posse dos portugueses. Aparentemente, este ataque foi a gota de água para o califa almohada. Dom Sancho I e Portugal não seriam provavelmente o inimigo cristão que ele mais temia, uma vez que Afonso VIII de Castela era agora a figura dominante na política ibérica. Mas os portugueses eram sem sombra de dúvida o inimigo mais irritante e irreverente aos olhos dos almohadas. O próprio Afonso VIII de Castela ia fazendo algumas razias por terras andaluzas, mais com vista ao saque do que à conquista, e tornava-se claro que era preciso fazer alguma coisa. Assim, pouco antes da conquista de Silves, Al-Mansur proclamou a Jihad nos seus domínios e em todos os estados que o reconheciam como líder islâmico supremo, sobretudo no norte de África. E o alvo era claro: os reinos cristãos na Península Ibérica,
O facto de que Dom Sancho I retirou parte tão importante do seu Império Hispânico só significava que ele seria o primeiro a sentir a sua ira. E terminamos aqui este nosso episódio, onde ficámos a conhecer todos os filhos de Dom Sancho I e de Dona Dulce, e onde vimos como este aproveitou a ajuda dos cruzados para conquistar a riquíssima cidade de Silves. Não percam o próximo episódio, onde vamos ver que os almohadas não tardaram em responder à letra a esta conquista de Silves por Portugal. Vamos também ver alguns conflitos com o Reino de Leão e também com a Igreja. Vemo-nos lá. Um bem-aja a todos.